Fala galera, vídeo direto ao ponto, como usar o torniquete. Trouxe dois modelos para vocês, um modelo tipo CAT e um modelo canadense que a gente usa no resgate rodoviário. Vídeo sem firula, direto ao ponto. Gostar? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificações e vem comigo. Fala pessoal, beleza? Bom pessoal, vamos para a prática agora, tá? Eu vou mostrar para vocês dois torniquetes, tá? Esse torniquete aqui, ele é um torniquete canadense, tá? Esse torniquete aqui é o preconizado na nossa empresa, tá bom? Ele tem uma fita, né? Ele vem desse jeito aqui. Ele tem a fita onde a gente vai passar no membro, tá? Ele tem uma catraquinha aqui, que é onde você vai fazer a tração. Você conecta ele no dispositivo. Ele é assim, ó. Esse aqui é o torniquete canadense, tá? Ele vem com esse dispositivo aqui, onde nós puxamos, ela tá fazendo a tração, correto? E aqui tem a rondana, tá? Pra gente fazendo o aperto. Na lateral aqui, ele tá escrito aqui, release, é onde você vai apertar para tirar, para tá tirando a pressão, tá? Para tá tirando a pressão do torniquete. Esse daqui é o estilo canadense, tá muito usado no mundo todo e a nossa empresa preconizou ele em todas as viaturas de resgate. Eu tenho um outro aqui. Esse aqui é o estilo CAT, tá? Muito usado nos Estados Unidos, na guerra do Afeganistão, muito bem usado e certificado nos Estados Unidos, tá? É desse jeito, tá? Tira aqui a fita, haste em duralumínio, tá? Uma haste de duralumínio, a fita de timer, tá? É onde você vai estar colocando o horário que foi aplicado o equipamento, e as aletas aqui para travamento. E as aletas aqui, ó, as aletas aqui são para travamento da haste. A haste fica aqui, tanto aqui como aqui, os dois, correto? Esse torniquete aqui eu comprei apenas para fazer essa aula, tá? É um torniquete que não é homologado aqui no Brasil, é um torniquete chinês, tá? Não indico, tá? Não indico. De péssima qualidade, por sinal. Não usaria no meu kit. Não usaria no meu kit, tá? Porque eu comprei ele apenas para fazer essa aula e para estar assim, só fazendo instrução mesmo. Mas o meu torniquete do meu EDC tá chegando, original, tá? Eu optei por um da Desmond, tá? Que tá em torno aí de 250, 280 reais. É um torniquete brasileiro, esse da Desmond. Inclusive, quando chegar para mim, eu vou estar fazendo para vocês um review dele. Tá? É bem bacana, tá? Eu precisava soltar essa aula rápido. Então por isso que eu acabei comprando no Mercado Livre essa porcaria aqui, apenas para mostrar para vocês como que é a aplicação, tá? A parte prática da aplicação do torniquete. Esse daqui não, esse daqui já é original, tá? Canadense. Esse daqui é o preconizado pela nossa instituição, tá bom? É bem construído, é equipamento bem parrudo, tá? Já usei bastante, a galera aqui já usou bastante também, tá? Inclusive, se não me engano, só esse ano eu já acho que é o terceiro que a empresa troca. Ele também tem a questão também do timer também, que é onde você vai colocar aqui, vai colocar a hora que foi aplicado, tá bom? Bem bacana, vamos para a prática, tá? Vamos colocar tanto um quanto o outro na auto-aplicação, tá? Isso nós estou usando na auto-aplicação, como se eu estivesse aplicando em mim mesmo, tá? Esse daqui para membro superior, sempre ferida distal,
torniquete proximal, sempre alto e apertado, tá? E o PHTLS ele preconiza que seja de 2 a 3 polegadas acima do ferimento. Se o ferimento foi aqui, aqui. Se o ferimento foi aqui, aqui. Se o ferimento foi aqui para cima do cotovelo, aqui também. Tá certo? Então, você coloca ele aqui. O importante... Eu vou até tirar esse macacão a parte de cima, só para vocês terem uma noção maior de como que fica no braço, porque o macacão ele vai atrapalhar. Bom, pessoal, voltando. Então, coloco alto, puxo. Essa parte aqui é a parte mais importante que você tem que fazer. A autotração bem forte, certo? Como eu vou estar colocando em mim mesmo, ele fica bem apertado aqui, tá? Bem apertado. Para parar o sangramento é no máximo de 2 a 2 voltas e meia, certo? Eu vou até colocando o oxímetro no meu dedo para a gente ver se para mesmo. Bom, pessoal, oximetria já funcionando, batimento cardíaco e saturação na sua timeline. Vamos ver se vai parar? Vamos lá. Meia volta, uma volta, não parou ainda, 2 voltas, uma volta e meia, 2 voltas. Parou. Parou. Tá certo, pessoal? Então o teste deu certo. Torniquete aplicado, tá? Aqui eu venho com o time, coloco o horário de aplicação, tá? E ó, como você pode ver, continua parado, tá? Então meu membro tá sem circulação. Então vamos tirar ele para ver se volta. Vamos lá, ver se o teste deu certo. Olha lá. Voltando. Essa é a aplicação correta, pessoal. Tá vendo? Aplicação correta do equipamento, tá? Por incrível que pareça, o chinesinho funciona. Então, esse é o estilo CAT. Se eu fosse aplicar o canadense, seria praticamente a mesma coisa na minha alta aplicação, tá? Vou estar passando sempre alto. Aqui, como eu disse para vocês, eu travo. Pode travar. Travou, você vai girar. Vamos ver, simetria. Soltei ele para a gente fazer o teste primeiro. Tá lendo 98 e 105, caindo cardíaca. Vamos lá. Vamos ver se para. Zerou. Essa é a aplicação correta do torniquete. Quanto tempo que eu posso deixar o torniquete? Pessoal, o PHTLS ele preconiza que seja de 2 a 3 horas, tá? De 2 a 3 horas, e a gente possa estar permanecendo até a chegada do tratamento definitivo. Então, pessoal, no membro inferior não difere, tá? Não difere, é sempre alto e bem apertado. Lembrando que quando você for fazer a tração do torniquete, tem que ser uma tração bem forte, para ele ficar bem firme no membro, tá? Bem firme no membro. Porque se nós fizermos, deixarmos ele solto, o que pode acontecer? Pode acontecer uma pane no equipamento. Eles falam tipo macarrão, que é onde você enrola um monte de fita aqui, ó. Desse jeito assim, ó. Fica desse jeito aqui, ó. Desse jeito. E ele não consegue fazer a obstrução da artéria, tá?
Ele fica desse jeito aqui, olha como ele fica nojento. Fica nojento. Portanto, então, sempre bem apertado, tá? Para essa sobra aqui, ó, nunca ter muita sobra, tá? Então você chega aqui, vamos voltar ele no original. Volta no original. Quanto menos volta você der no mandril, tá? Você consegue fazer estancar a hemorragia muito mais rápido, tá? E com muito mais eficiência. Como eu disse a vocês, torniquete chinês, tá? Não indico, tá? Não indico, devido a ser um equipamento que não foi testado, não foi homologado no Brasil, tá? Mas acabamos de ver o teste na oximetria de pulso, que fez o papel dele, tá? Fez o papel dele. Mas eu não confio minha vida num equipamento que não foi testado. Pode ser que que o material da fita seja ruim, que venha dar problema futuramente, ou então na hora que eu mais precisar dele, ele venha dar problema, tá bom? Agora vamos fazer o simulado da perna, tá? Vou mostrar para vocês como faz na perna e só vou vestir o macacão para ficar pronto o uso caso ocorra alguma ocorrência agora de madrugada. Bom, pessoal, devidamente já paramentado já com o macacão, agora vamos fazer a aplicação na coxa, tá? Membro inferior. Torniquete. Se você for fazer a aplicação em alguma pessoa, que ela estiver deitada, tá? Você vai fazer o quê? Vai virar ele desse jeito aqui. Você vai passar no joelho, na parte do joelho, e você vai escorregar ele até essa região aqui, tá? Vai passar a fita e vai tracionar com força e vai passar o restante da fita no velcro, correto? Fez isso como nós fizemos na dinâmica, 2 voltas e meia já deve ser o suficiente para estar estancando a hemorragia. Não estancou? Está posicionado errado. Volta e reaplica ele, tá certo? Sempre mais alto possível, sempre pegando a lateral aqui. E sempre tomar cuidado, pessoal, com relação a celular no bolso, carteira, dinheiro, qualquer tipo de coisa que possa estar fazendo tá dando uma falsa tração no equipamento, correto? Colocou, vem e faz o giro e sempre acopla, passa a fita e pronto. Essa é a aplicação, sempre lembrando que tem que ser próximo à artéria femoral, tá? A artéria femoral, ela passa nessa região aqui da coxa, correto? Ela passa aqui, então é nela que a gente precisa tá aplicando o torniquete. Então vamos recapitular: base do joelho, esse daqui pra gente colocar mais baixo, base do joelho, tá? Embaixo do joelho, escorrega e vem região inguinal para estar pegando a artéria, vem, faz a tração, sempre lembrando que tem que ficar bem alto o torniquete. Traciona com força, não tenha dó, nesse horário que a gente não pode ter dó, e faça a torção. Realizar a torção, tem que parar a circulação. O teste é interessante vocês fazerem com que? Faz a mesma coisa que eu fiz lá no braço.
membro superior. Coloca o oxímetro no dedão do pé e faça um teste com vocês. Correto, pessoal? Então é isso, a aplicação do torniquete em membro inferior, membro superior. Onde é a indicação dele? Vamos voltar a câmera para mim aqui. Pessoal, qual que é a indicação do torniquete hemorragias exosanguinantes de membros superiores e membros inferiores? Tá certo? Então, essa é a indicação desses dois equipamentos aqui. São muito úteis, tá? E que para nós aqui na rodovia a gente usa muito, tá? A gente usa muito porque devido à cinemática do trauma, onde a gente está sempre operando. Correto, pessoal? Bem lembrar, tem que lembrar também uma questão. Vai ter vezes que normalmente quando nós vamos usar esse tipo de equipamento na rodovia, não é um tiro por arma de fogo, tá? Normalmente é um trauma bem grave, com fratura exposta de membro inferior, membro superior. Portanto, não vai dar para você colocar o oxímetro que nós fizemos aqui. Então você vai ter que visualizar, tá? Para ver se a hemorragia foi estancada. Tá bom, galera? Sempre é bom salientar essa questão. E sempre olhe no relógio. Qual que é o horário que eu apliquei? Porque ele vai ser retirado, ele só pode ser retirado no tratamento definitivo dentro do hospital. Nem sempre o tratamento definitivo no hospital é no pronto atendimento. De repente ele precisa de um centro cirúrgico e ele só vai ser retirado no centro cirúrgico. Tá certo, pessoal? Então eu espero que vocês tenham gostado. Bom, galera, como vocês puderam ver, nós fizemos as duas demonstrações, tanto de membro superior e inferior, e aplicabilidade desse equipamento, tá certo? Isso daí a gente precisa estar bem afiado e treinado, para sempre que chegar, tiver indicação de uso, aplicar da forma correta. Vou fazer um vídeo das formas erradas que a galera aplica. Espero que vocês gostem. Tá certo, pessoal? Então não deixe de se inscrever no canal, ativa o sininho de notificação, dá o like pra gente, pessoal. Dá o like pra gente, tá certo? E te vejo no próximo vídeo. Aquele abraço.